Caro internauta, tenho aqui o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação no Distrito Federal, aqui em Brasília. Quinta-feira passada, dia 31 de maio de 2012, na página 14, o jornal Correio Brasiliense trouxe a matéria intitulada Uso livre de drogas longe do consenso. Esta matéria aqui, caro internauta, trata da discussão que está sendo feita no Congresso Nacional acerca da descriminalização do uso de drogas. E o jornal Correio Brasiliense, nesta página aqui, vamos ao quadro. Nesta página aqui, o jornal Correio Brasiliense entrevistou o delegado de Polícia Civil aqui do Distrito Federal, lotado na 5ª Delegacia de Polícia Civil, o delegado Marco Antônio de Almeida. O repórter do Correio Brasiliense perguntou o que ele achava, qual era a opinião dele acerca dessa discussão da descriminalização do uso de drogas. E o delegado Marco Antônio de Almeida disse, entre outras coisas, o seguinte: vamos lá. A descriminalização da conduta do usuário não vale se o comércio continuar a ser crime. Os dois estão umbilicalmente ligados. Não tem traficante se não tem consumidor. Aí estão as palavras do delegado de Polícia Civil de Brasília, o delegado Marco Antônio de Almeida. Delegado. Pois bem, e aí está, amigo internauta, a afirmação dele. Muito bem, veja aqui, caro internauta, onde há erro aqui de língua portuguesa? Dê uma olhadinha. Vamos ler novamente. A descriminalização da conduta do usuário não vale se o comércio continuar a ser crime. Os dois estão umbilicalmente ligados. Não tem traficante se não tem consumidor. Ora, o erro, caro internauta, está aqui, ó, no verbo ter. Aqui e aqui. Aqui está o erro, tá? Por que está errado isso aí? Ora, porque não se deve empregar o verbo ter no sentido de existir, tá? Não deve, é erro. O verbo ter não pode ser empregado no sentido de existir. Muito cuidado. Quando o verbo ter, numa oração, ele possui o sentido de existir, então ele está empregado incorretamente. É o caso aqui, ó, tá? O certo aqui seria o quê? Vamos aqui. Você tem A e B, dois exemplos corretos. Seria o certo assim: não existe traficante se não existe consumidor. Verbo existir e não ter, como aqui está. E o segundo exemplo: não há traficante se não há consumidor. Então aqui, os dois exemplos aqui estão corretos, porque você está empregando aqui, ó, o verbo existir. E o verbo haver aqui, ó, haver, no sentido também de existir. Então aqui, ó, estas orações estão corretas, tá? Porque não se deve empregar o verbo ter no sentido de existir, apenas no sentido de existir. Nos demais casos, é óbvio que o emprego do verbo ter é correto. Mas, quando o verbo ter está no sentido de existir, então ele está empregado incorretamente, que é o caso aqui, tá? Muito obrigado.